Rapaz, 4 dias depois de ser vendido, o Cuiabano tá de volta ao Botafogo, a mídia tá caindo em peso em cima disso, é o Mauro César, a galera do All Sport, tudo reclamando. Eu vou deixar essa matéria para vocês também, logo após a matéria do Globo Esporte. Vamos falar de reforço também, que o Botafogo fechou, tá? Fechou com um novo zagueiro aí. Vou falar sobre isso, tem muita coisa para trazer para vocês hoje, mas antes eu quero pedir para você que não é inscrito para se inscrever, deixar o like, compartilhar, e assim que acabar a matéria, eu volto para atualizar vocês com todas as informações. Agora, Cuiabano e uma semana muito louca. Ele era jogador do Botafogo até domingo, dia 31. Aí se despediu nas redes sociais, disse que era um até logo. E foi realmente, porque na segunda-feira ele foi anunciado pelo Nottingham Forest, lá da Inglaterra, e ontem já voltou para o Botafogo por empréstimo, o até logo mais rápido da história. O torcedor não teve nem tempo de digerir a saudade do Cuiabano, um negócio muito doido. Eu quero ver se o Mauro vira diretor de futebol do Botafogo, o que ele vai falar de um jogador que foi vendido para o Nottingham Forest, foi reemprestado. Não, o cara foi apresentado, atualizou na rede social, né? Tirou camisa, tirou foto. Né? É uma loucura o que aconteceu. Isso aí é que assim, o mercado sem fair play financeiro acontece de tudo. De tudo. Por que diabo fizeram isso? O jogador vai e volta. João Textor e o Marinax, os dois chegam num acordo, tá lá com a camisa. Pô, vou jogar a Premier League. Chegou e voltou. O que a gente já viu acontecer é você compra e fala, ó, você continua aí até fazer 18 anos, você continua aí até o final da temporada. Agora viajar até lá. O Hendrick, é o Estevão. Aí são os garotos que tem que esperar ter 18 anos, mas tem jogador que disputa antes, Libertadores, depois vai. Agora, vai até lá, tira a foto, muda o perfil, como disse o Mauro, e volta. Então, não é uma loucura. Alguém não tem que explicar isso? Alguém não tem que fazer... Exato, vamos no popular, falando com causa. Não tem que explicar um negócio desse. As explicações são prosaicas. Você vê as matérias sobre o assunto. Não, o Botafogo me pedia emprestado e resolveu emprestar. É mais ou menos assim, eu pego, te vendo um carro, você compra o carro, daqui a pouco, me empresta o carro, eu empresto o carro e eu fico com o carro. Isso. Diabo é isso, você comprou para emprestar. É um negócio que não tem explicação razoável, ninguém consegue encontrar. Mas e aí? Não tem fair play financeiro, é um mercado desregulamentado, faz de tudo. Tem que esperar uma coletiva que tenha o texto aí para ver se os repórteres perguntam, porque, sinceramente, eu concordo, eu fiquei ouvindo o Mauro falar, lá no começo, quando ele falou do caso do São Paulo, que tem repórter que fica só passando aquilo que é interessante para o clube, interessante para o jogador, interessante para a dirigente. Oficial, exatamente. E eu acho que isso é real e acontece muito. Muito mesmo. Tem uma determinada coletiva, tem uma figura lá sentada que tem um monte de coisa para explicar e as perguntas são todas chutando para os lados. Não tem uma resposta daquilo que a gente quer ouvir. Né? Do Textor, do Botafogo, tem que ter um grupo de jornalistas que fica em cima lá, porque alguma coisa tem que ser explicada. Eu nunca vi esse tipo de coisa acontecer. O que aconteceu? O que o Textor fez? Que tipo de negociação foi essa? Por que o cara foi e voltou? Qual é o motivo? O time não quer o cara? Por que comprou? O Botafogo quer ficar com o cara? Por que vendeu? Porra, cara. E são várias negociações entre os dois, né? Igor Jesus, Danilo. Aliás, o Marinax está nessa aí, o grego que pode investir na base do São Paulo, está nessa história aí, tá? O Marinax é o dono do Nottingham Forest. É o dono do Nottingham Forest. Ele está operando no Brasil, o fato é. O Botafogo está o tempo todo aqui. O São Paulo acho que está descobrindo a roda. E ele tem, inclusive, um emissor aqui, que é o Juliano Bertolucci. Ele é um dos empresários mais poderosos do mundo, não só do Brasil. E ele tem feito absolutamente todos os negócios pelo Marinax aqui no Brasil, inclusive os jogadores que não são dele. Tem uma emissora? Não, ele tem um emissor, tem um agente, um representante. Não. Assim? É como se fosse, que nem no caso do Carlos Miguel que veio para o Palmeiras. O empresário do Carlos Miguel é o Veloz, Gilmar Veloz, que é um empresário das antigas, já tem o empresário do Tite, empresário do Pato, ele é um empresário que tem vários jogadores. O negócio entre Palmeiras e Nottingham Forest foi feito pelo Bertolucci. O que é normal, nas janelas acontece isso de ter parceria. O John foi para o Nottingham Forest com o apoio do Bertolucci. O Bertolucci, ele é representante, né? Lembrando mais jogadores. Ele é quase que um representante do Marinax nos negócios do Brasil. Essa questão do Carlos Miguel também é bem esquisita. É muito estranho, sabe? Você vai com o Corinthians, o Duílio baixa toda a multa do cara. Era 50, passou para 4. O cara vai pro Nottingham Forest. Aí o cara fica meia temporada, não foi? Meia temporada
e volta pro Palmeiras. Isso. Aí o Nottingham Forest vai e contrata o goleiro do Botafogo. Aí o cara vai pra lá, o goleiro do Botafogo. Mas ele não tinha contratado um cara jovem também, há pouco tempo? Realmente carece de explicação. O Rubens Lisboa, nosso produtor pauteiro aqui, mandou uma boa. A despedida do Cuiabano no Instagram foi: esse não é o adeus, é só um até logo. Realmente foi esse é o até logo, né? O cara bateu lá e tá de volta aqui, negócio realmente... Podia fazer tudo isso por videoconferência, né? A inteligência artificial, bota a camisa aqui, inteligência artificial, põe um negócio no fundo, eu tô aqui no estádio, mas não tô não. Será que lá no Wikipedia do Cuiabano tem lá Nottingham Forest já? Como Boa pergunta, né? Será que zero jogos, 0, 2 dias lá, enfim... eu acho até, assim, que o... Nenhum treino. Eu queria entender, porque, assim, aqui, como o Mauro falou, é um mercado desregulamentado, não tem regra nenhuma, mas e lá? Né? E lá na Premier League também é assim? Então o cara... Mas lá ele foi registrado, no caso. Ele bateu lá e voltou. Não foi nem inscrito, não jogou, e outra, enfim. A gente tem dúvidas até de quanto que foi realmente o negócio, né? Isso. Porque vai saber quanto que o Nottingham realmente pagou ao Botafogo, porque lá ele vai ter que mostrar na Premier League, eu paguei tanto, 1 milhão de euros, 2 milhões de euros de libras e tal, eu tenho receita de tanto, eu posso investir até tanto. Isso eles têm que mostrar. Esse é o fair play financeiro que existe lá. Agora, quanto será? O Textor divulgou a verdade pra gente aqui? Nem o Robin Hood tá entendendo o que tá acontecendo. Bom, meus irmãos, aqui é o seguinte, é bem simples e vou ser bem direto para vocês aqui. O Botafogo também tinha recusado, tá? Antes de falar sobre o Cuiabano, antes de falar sobre o acordo do Textor e o Marinakis, o Botafogo recusou 30 milhões de euros do Fulham por Danilo. Cerca de 191 milhões de reais. O Botafogo pagou 146. Alguns jogos depois já recebeu proposta de 191 milhões. Legal, recusou. Tá? Mas vamos falar aqui sobre reforço. O Goiás confirmou a proposta do Botafogo por Antony. E detalhes são divulgados. Olha só o que foi que o Goiás exigiu. Acho que vocês até já sabem o que é que o Goiás exigiu, na verdade, né? Bom, a proposta do Botafogo foi de empréstimo entre 500 e 600 mil reais, parcelado em até 2 vezes com a opção de compra. Aí o Goiás recusou, fez uma contraproposta por o atleta, tá? Um zagueiro, o Antony lá do Goiás. Não está sendo muito utilizado, não está tendo minutagem, mas eles dizem que conta com o atleta. Recusou e fez uma contraproposta exigindo pagamento à vista, entre 1 milhão e 1,2 milhões de reais pelo empréstimo, ou então uma venda definitiva no valor de 10 milhões de reais. Aí as conversas pararam, tá? Então, assim, tirando por isso, galera, o que acontece? Realmente a negociação com o Alex Vinícius esbarrou em um muro por conta do pagamento. O Botafogo não quer pagar à vista e os clubes não querem vender parcelado ao Botafogo devido ao problema do Textor não pagar o pessoal que vai comprando. Devido a problemas como atletas como Almada, entre outros atletas que vocês sabem aí, problemas com empresários também. Então, assim, o Textor manchou o Botafogo, infelizmente, na questão de compra entre clubes brasileiros. Pelo menos é o que está aparecendo nos últimos tempos, tá, galera? Outra coisa, o alvo do Botafogo, o Luan, ele não vem mais, tá? Eu tinha colocado até no Instagram do time. Galera, eu vou deixar a rede vizinha para vocês aí. Eu fiz uma rede para divulgar algumas notícias do nosso clube. Então, peço para você que é torcedor para ir lá, para seguir, né, galera? Não, cara, por favor, vão lá, dê uma moral lá, sigam lá, vejam o perfil. Eu vou estar atualizando vocês assim que sair algumas informações e assim que puder já vou estar jogando para vocês lá também, para vocês ficarem atentos em primeira mão, tá? Vamos lá, tem outra notícia sobre reforço. O Botafogo acertou a contratação por empréstimo do zagueiro Bruno França. Ele tem 20 anos e jogava no Farense, que é lá de Portugal. Ele é canhoto, ele também atuou 2 anos agora em Portugal e pertence ao Ibrachina de São Paulo. É um clube lá de São Paulo, sei lá, de série A2, não sei, cara. Não sei o clube é esse, eu confesso para vocês que eu não acompanho. Eu não ando vendo nada sobre esse clube. Aí ele tem 20 anos de idade, pode até... que na verdade ele tem idade de sub-20, né? E foi emprestado até março de 2026. Então, mais um negócio fechado do Botafogo. E agora vamos falar sobre o Cuiabano. Vocês estão vendo que a mídia tá caindo em cima, com força, em peso máximo em cima do Botafogo. Porque o Botafogo, ele vendeu o Cuiabano e agora o Cuiabano volta ao Botafogo por empréstimo. Acontece, galera, que a mídia cai em cima do Botafogo, mas eles... Por que não falaram quando aconteceu com o Andrei do Vasco, né? Por que a mídia não fala do caso do Bruno Henrique? E quando fala é em tom de enterro, né? Aquele tom morto, para não dar muito ânimo àquela conversa. Mas quando é o Botafogo, eles fazem questão de falar de boca cheia, né? Tem que ter fair play. O Mauro César tá falando A e B aí por aí,
que tem que ter o fair play, que tá na hora do fair play, que isso, que aquilo. Mas esquece de falar do Bruno Henrique, esquece de falar entre outros casos do Flamengo, porque não fala do Flamengo quebrado, teve dinheiro injetado no clube, né? Que coisa que não podia. Isso ninguém fala. Gosta de prejudicar o Botafogo, que ele fala do Botafogo. A questão do Cuiabano vir pro Botafogo, a questão é que o clube lá, Nottingham Forest, contratou um novo lateral, tem outro lateral lá, e tem um chamado, acho que é Neco Williams também. E o Cuiabano seria a terceira opção. Então, para não deixar ele sem rodagem, ele voltou por empréstimo ao Botafogo. Isso é normal, cara. Daria no mesmo. O Botafogo vender ele agora para ele sair no fim do ano. Daria no mesmo. Mas o problema é que a mídia quer sempre cair em cima do Botafogo e prejudicar o Botafogo. E falando sobre o acordo do Textor Marinax, o portal diz que já está praticamente selado, né, o acordo entre os dois. Acredito que não. Tem outro comentarista que falou, um jornalista falou que também o Textor Marinax não vai ser. Tipo, não vai ter os dois uma rede multiclubes, não vai ser isso. Isso é mais uma parceria para a recompra do Botafogo. Mas não sabemos ao certo se realmente vai ser apenas para a recompra. Pode ser que o Botafogo tenha uma Eagle 2.0, né, com o time do Marinax dentro, ou que ele faça uma nova estratégia incluindo clubes do Marinax. Não sabemos, velho. Isso não sabemos. Então, o foco hoje é nós conseguir pelo menos uma Copa do Brasil, com o que temos. Reforço, esquece, não vai vir. Só se chegar de última hora, acredito que não vai vir mais. Acho que a janela até fechou, a janela fechou ontem, né? Mas é isso, cara. Não tem muito o que falar. Proposta por Danilo foi rejeitada, legal se vendesse, meu amigo. Aí o Savarino não saiu porque não quis. Graças a Deus que ele ficou. Aí temos o Cuiabano foi vendido, mas ficou no Botafogo, é o que a mídia tá caindo em cima. Tem a proposta sobre o Antony. Goiás só vende se for à vista, com medo de não receber. E tá nisso o Botafogo. Tá nisso, tá, galera? E tem aí o reforço, que é o Bruno França, ex-Farense de Portugal. Então, galera, essas informações que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe, tamo junto e te encontro aqui no próximo vídeo. E é nóis.